Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso quadro Bloco Sua Opinião com o nosso Chief Investment Officer, Leonardo Pinto. Hoje nós vamos falar de um tema sugerido por ele mesmo, Venture Capital, e como essa modalidade de investimento alternativo tem se consolidado cada vez mais na América Latina. Léo, para a gente começar, acho que é interessante a gente explicar um pouco para o pessoal que ainda não está familiarizado com esse conceito. Bom, Sofia, bom dia, pessoal. Bom dia, Sofia, tudo bem? Esse gráfico aí mostra bem o que é a curva do Private Equity, né? Diferente do que pode parecer, Venture Capital é uma das estratégias dentro do Private Equity, né? E seria ali o Venture, seria no começo do estágio do ciclo de Private Equity, que vai aí desde o investimento inicial até o IPO na bolsa, seria assim o ciclo final do Private Equity. Venture Capital geralmente tem a ver com empresas disruptivas, empresas que estão ali criando novas tecnologias, implementando novos negócios, novos tipos de estratégias e produtos, e por isso elas têm um risco muito maior do que uma empresa mesmo nascente dentro de um mercado já existente. E aí, por isso que você tem ali esse Valley of Death, ou seja, a mortalidade de empresas nesse estágio inicial que estão querendo criar novos produtos, novas tecnologias, novos negócios, é muito maior. Você tem o risco de execução, tem o risco de mercado, tem o risco de tecnologia, você tem N riscos ali, o risco de capital. E aí, por isso que entra o investimento em Venture Capital, para pelo menos suavizar esses riscos e mitigar a questão de capital, por exemplo. Muitas vezes você tem tecnologias que demoram para maturar e morriam antes. Então, eu gosto de dizer que Venture Capital tem muita similaridade com pesquisa, tecnologia, pesquisa acadêmica, pesquisa de produtos novos, como você vê na indústria farmacêutica, na indústria de defensivos químicos, na indústria química de materiais, você tem muito produto, muito material que nasce nessas indústrias, morre ou são levadas até o fim, né? Acho que uma empresa pioneira aí é a 3M, que tem lá uma estratégia de inovação fantástica, né? Cria produtos e morrem produtos e dá liberdade para ser criado para os seus cientistas fazerem os experimentos que necessitam. E trazendo isso para o paralelo de investimento seria o Venture Capital. Então, você tem as empresas nascendo, precisam de um apoio e vão ser lucrativas talvez só depois de 10 anos, né? O Uber, por exemplo, agora vai reportou o seu primeiro lucro trimestral da história, né? E é o tamanho que a empresa já é, o quanto que ela já teve que investir. Então, por isso que Venture Capital é uma estratégia mais arriscada e, sendo mais arriscada, você espera um retorno maior, né? E depois é que você vai entrar em Private Equity, Mezzanine Debt, Leverage Buyout, são outras estratégias do Private Equity dentro dessa grande classe de investimento alternativo que é o capital privado. Muito bom, pessoal. Acho que o Léo já colocou bem aí para vocês, né, de onde surge essa noção de que o Venture Capital faz parte dos investimentos alternativos. Por que o nome Venture, né? Porque, de fato, né, na sua tradução literal, é uma aventura, é um empreendimento arriscado, né? Eu gosto de brincar que o nosso primeiro modelo de Venture Capital foram as grandes navegações, né? Porque quando financiaram as naus para atravessar o Atlântico, não sabiam exatamente qual era o risco dessa operação, e todos aqueles que estavam aportando na Companhia das Índias, né, na VIC, né, na West Indies Company, tinham um certo quê de venture capitalist, né? Mas, passando aqui para o próximo tópico, Léo, inclusive um gráfico pessoal que foi compartilhado pelo próprio Léo comigo hoje mais cedo, a gente consegue ver que, apesar da pandemia, os deals, né, ou seja, o número de fluxo de negócios de venture capital, mesmo com os momentos pandêmicos, né, marcados aí por altas incertezas, foram muito impressionantes para a América Latina como um todo, né? E aí eu queria ouvir, Léo, a sua opinião sobre por que você acha que está tendo aí esse fomento, né, e a gente está vendo todo esse hype no mercado de venture capital no Brasil. Não só no Brasil, E mas na na América América Latina, Latina como isso. um todo, né? E o seu exemplo ali, eu acho que é muito bom da Companhia das Índias, das grandes navegações, tem um grande correlato aqui com o momento que a gente vive, né? Era um momento que tinha muito capital disponível, muita riqueza foi criada,
e não tinha opções de investimento adequadas. E é o momento que a gente vive aqui, desde a crise de 2009, 2008, 2009, que os juros baixaram absurdamente, a economia voltou e tinha muita liquidez no mercado, tem ainda, e ele foi buscando novos investimentos, buscando novas estratégias que pudessem ter um retorno exponencial. Isso começou nos Estados Unidos, migrou para a Ásia, que são, assim, continentes que têm países já com grande tradição tecnológica. E eu acho que a América Latina era o patinho feio nessa história, porque a gente não tem uma tradição tecnológica, né? Na América Latina é muito conhecida lá fora como a região das commodities, commodities metálicas, commodities agrícolas, petróleo, e faltava aquela visão dos investidores internacionais de que aqui a gente também tem disrupção, também tem tecnologia, também tem aderência à tecnologia, né? O mercado latino-americano e o Brasil em especial é muito aderente à tecnologia. Às vezes em níveis maiores até do que Estados Unidos, do que China. Você tem algumas redes sociais, alguns apps que aqui se tem, assim, o WhatsApp é um exemplo, né? O Brasil era um dos principais países que utilizava o WhatsApp quando ele começou, a adesão foi espetacular. E eu acho que a pandemia acelerou isso, né, junto com alguns cases de unicórnios que começaram a surgir, como o Nubank, como outras empresas no México, né, Colômbia, começaram a surgir, e quando você aparece um unicórnio, você começa a chamar a atenção dos investidores lá fora. Você teve o 99, que virou um unicórnio, foi comprado pelos chineses, você teve alguns deals aí que começaram a aparecer, e isso chama atenção, e quando chama atenção, você traz novos investidores, e aí o número de deals começa a aumentar, que é o caso aqui. E a pandemia, ela transformou a população aqui, e por obrigação a gente teve que virar online, né? Durante os lockdowns, a aceleração de venda online, de apps de entrega, de banco online, o governo brasileiro aqui criou um aplicativo fantástico para distribuir o auxílio emergencial, e a adesão foi muito grande, né? Várias pessoas que nem tinham conta em banco, não tinham nada, aderiram. E a penetração mobile no Brasil também é muito grande, né? Você tem mais linhas de celular do que habitantes no Brasil. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha um smartphone. Obviamente um smartphone mais barato, mas é um smartphone que tem lá a sua lojinha de aplicativo. Se você criar um aplicativo leve, ele vai rodar naquele celular e você vai conseguir acessar esse público. Isso acelera o investimento. E vendo isso, os fundos, obviamente, começaram a querer entrar nesse mercado. Né? Tem potencial, a gente está falando de 600 milhões de pessoas na América Latina, é uma população relativamente jovem, então mais um motivo para aderir à tecnologia, a fazer essa disrupção, e é um termo que a gente usa em tecnologia muito, que é o pulo do sapo. Né? Às vezes você tem tecnologias que demoram para serem utilizadas em determinadas regiões, vem uma nova tecnologia e, na verdade, aquela região já nem usa aquela tecnologia antiga que é mais utilizada, já pula para uma tecnologia nova. E eu vejo isso acontecendo aqui na América Latina em muitos setores. Então, você tem, por exemplo, 4G, a gente tem uma implantação muito lenta de 4G. Muito provavelmente, a gente já vai pular para o 5G. E o 5G vai trazer uma outra revolução muito grande para qualquer coisa de tecnologia, desde ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, automação, cidades inteligentes. Então, a gente tem muito potencial aí pela frente para acelerar investimentos em venture capital. Isso posto, existem investimentos e investimentos, né? Dentro do venture capital também é algo interessante. E ontem mesmo eu estava lendo um estudo mundial, mas na verdade mais focado nos Estados Unidos, mostrando que apenas 5% dos VCs, ou seja, dos gestores de venture capital no mundo, lá nos Estados Unidos, entregam uma rentabilidade adequada ao risco-retorno para venture capital.
Então, aí a gente vê quão difícil é esse segmento também, quão especializado você tem que ter, tem que acertar nos cavalos certos, disruptivos de fato, tem muito efeito network, você tem que ter ali o relacionamento, tem que ter pessoas que entendem do negócio para investir, né? E nessa pesquisa você tinha os top 5% no período analisado, multiplicaram o capital por 11 vezes. A Nasdaq subiu no mesmo período 5,4%, o S&P 2,8%, e os top 25% de VCs subiram capital em 3 vezes. Perderam para a Nasdaq. E se considerasse os top 50 de VC, perderam para o S&P no período. Então, eu gosto de falar isso, é muito difícil, e é um alerta para você não cair no hype, né, que você mesma usou, que nem tudo que reluz é ouro, como já diria o ditado, e ter sempre um auxílio aí profissional para analisar seus investimentos em venture capital, o gestor é muito importante, então é algo que vai crescer muito, tem muito mercado, mas é um ramo extremamente difícil de se ganhar dinheiro, assim, não que tenham perdido, né, os gestores ganharam dinheiro, mas comparativamente a outras opções, comprar a Nasdaq é muito mais fácil e muito menos arriscado, porque você pode sair da bolsa a qualquer hora, você pode botar mais dinheiro, pode tirar dinheiro, enfim, é um investimento que a gente nem chama de alternativo, né, é um investimento em ações normal, muito mais lucrativo do que se eu tivesse escolhido um gestor aí que não é ruim, tá entre os 25% melhores ali, né? Mas teve uma performance pior do que a Nasdaq. Com certeza. A gente consegue perceber, né, pessoal, a partir da fala do Léo, o quanto isso é de fato aí uma ciência que não é para todos, né? Então, você, além do que o Léo mencionou, que precisa ter um bom gestor, você precisa ter um bom time de análise também, né? Auxiliando esse gestor a conseguir trazer bons deals para a mesa, e a maior parte deles, né, não consegue ser bem sucedido nesse âmbito aí. E até, inclusive, um dos mais famosos aí, na minha opinião, é o SoftBank, que tem muita história dentro das teses de VC. Ele mesmo conta, né, que ele perdeu muito dinheiro na bolha do .com por conta desse hype que também estava presente na época, né, com as empresas de tecnologia. E a gente vê hoje novamente o SoftBank aí colocando 3 bilhões na América Latina. Agora a gente não sabe se desses 3 bilhões, né, qual vai ser o índice aí de sucesso desse montante investido aqui na América Latina. O importante, pelo menos, é que a gente está recebendo montantes de capital, né? A gente está recebendo aportes, a gente está tendo algum tipo de credibilidade, né, em algum ponto para atrairmos, como o Léo mencionou anteriormente, os fundos de VC. Então, se a gente tem unicórnios brasileiros aparecendo cada vez mais nos holofotes, a gente vai ter aí mais aportes de outros fundos de VC, inclusive fundos internacionais e players internacionais aí dessa área. Mas, Léo, eu queria que você comentasse aí para o pessoal, você utilizou duas palavras que são muito comuns no âmbito de venture capital, né, disrupção e inovação. E eu acredito que normalmente as pessoas confundem, né, essas terminologias, de modo que elas usam quase que intercambiavelmente e não são a mesma coisa, né? Então eu queria que você desse aí seu insight, explicasse o que é inovação, o que é disrupção, e até se pudesse trouxesse aí um case para a gente entender melhor essa distinção. Não, legal, bom ponto. Inovação é um conceito mais amplo. Você pode inovar, e aí você tem grandes inovações, pequenas inovações. Toda inovação ali, ela tem um potencial positivo, né? Então, você inova do ponto de vista, por exemplo, o guia bolso. Teve uma inovação no começo que foi reclassificar ou classificar todos os seus gastos para ajudar você, para ver onde você está gastando e te ajudar a gastar melhor, economizar e tudo mais. É uma inovação, mas não chegou a ser uma disrupção. Você teve, de repente, vários outros bancos e apps começaram a copiar isso e hoje é meio que um serviço necessário, é uma inovação, agregou, tanto que outros apps copiaram, mas não chegou a ser uma disrupção propriamente dita, né? A XP, por exemplo, ela já fez uma disrupção no mercado, ao meu ver, assim, hoje ela já está com dificuldade maior de crescer, já tem mais concorrência, etc, né? Como toda tecnologia, você acaba indo, em algum momento a concorrência chega, mas ela teve uma disrupção que foi democratizar os investimentos e focar ali no cliente e nos assessores.
trouxe ali o poder do empreendedorismo junto com uma demanda e uma dor latente do investidor. Quero que ter opção de escolha, ter mais opção de investimento e poder fazer um foco em investimento e renda, e diferente do que os outros bancos faziam, e até as próprias corretoras, né, era focado ali no produto dela, e não no que o cliente queria, né, o banco queria vender o que dava mais dinheiro para ele, a corretora queria vender a ação e fazer corretagem, porque é o que dava mais dinheiro para eles. A XP mudou, demorou assim, não foi instantâneo, mas eles mudaram quando perceberam que receita de ações era muito volátil, e eles precisavam ter algo que fidelizasse mais o cliente. E aí começaram a querer entender o que o cliente demandava e começaram a oferecer papéis de renda fixa, o que na minha opinião, era meio no-brainer, porque o Brasil é o país da renda fixa com esses juros que a gente tem. E outros fundos de investimento, fundos de multimercado que só estavam acessíveis a multifamily offices por conta de ticket, conseguiram quebrar essa barreira, a tecnologia também ajudou a você fazer um back-office mais eficiente, que era um dos problemas de você ter tickets baixos em fundos, enfim. E até hoje ela ainda é líder, porque ela estabeleceu um modelo que se prova difícil de ser copiado ainda. Vai chegar, vai ter um catch-up, né? O Itaú já lançou a plataforma Ion, tem uma marca forte, o BTG está nessa luta sanguinária aí para atrair os agentes autônomos, enfim, você vai ter outros players também que vão entrar, mas é um mercado que, na minha opinião, foi disruptado por um player. Perfeito, Léo. Poxa, queria te agradecer aí por compartilhar mais uma vez suas opiniões aqui com a gente, com o pessoal, com os nossos investidores e espectadores. Foi muito bom uma aula aqui que tivemos verdadeiramente sobre o âmbito de Venture Capital, as perspectivas aí que temos para a América Latina dentro desse segmento também. E ainda aprendemos também a conceituar aí as diferenças com cases trazidos pelo Léo de inovação e disrupção. Agora, esperar que a Blocks também faça parte aí dessa lista de business disruptivos, né? Enfim, pessoal. Com certeza. É isso aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês também por estarem nos ouvindo até aqui, desejar um bom final de semana, e agora passo o bastão para o Léo também para ele se despedir de vocês, e semana que vem teremos um tema aí trazido por vocês, se tudo der certo, e convido vocês também a fomentarem ali, né, nutrirem a nossa caixinha de perguntas para a gente sempre trazer aquilo que vocês querem ouvir também. Muito obrigado, Sofia. Obrigado, pessoal. E, por favor, mandem aí críticas, sugestões, sempre a gente estar melhorando, ouvir vocês, que são a nossa razão aqui da Blocks. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.